Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus. Link aqui na descrição. E para começar, eu queria entender como é que foi essa. Como é que tudo começa? Porque você estava me falando aqui antes de entrar no ar que você morou aqui na minha rua e se mudou daqui em 1958. Eu fico imaginando como é que era o mundo nos anos 60, nos anos 70, com relação a se a incentivar esse tipo de trabalho artístico, a ensinar, a desenhar. Queria entender como é que começou, onde que você aprendeu, foi autodidata, foi algum curso, como é que foi esse início? Bom, no comecinho mesmo foi autodidata. Eu tinha uma banca, inclusive, ali nos Estados Unidos, com a Pamplona. Uhum. Tinha uma praçazinha que eu não sei se ainda existe. Ali ficava uma banca que era onde a gente fazia parada para comprar gibi. Uma vez por semana a gente tinha direito a uma cota de gibi. E a minha cota eu gastava assim em 15 minutos. Aí ficava de olho nas revistas que a minha irmã tinha pegado e que ela demorava mais para ler. Mas eu lia. Eu lembro muito de uma capa que o Ziraldo fez para o Pererê, que era em 61. Ele usou o grafismo para mostrar como esse número de ponta-cabeça é o mesmo número. Uhum. Né, 1900. Então ele fez uma coisa muito, muito linda. Assim, eu nunca esqueci isso. Assim, acho que foi uma aula que eu tive, assim, só de olhar essa capa. Mas eu gostava muito de ler as histórias também, do Maurício, eu lia muito Maurício. É mesmo? É. E o Ziraldo foi a sua principal fonte de inspiração, talvez? Não, não sei se principal, foi uma boa fonte de inspiração, mas eu gostava muito de ver qualquer gibi, né? Eu gostava muito de ver Pato Donald, eu gostava de ver qualquer coisa que em matéria de quadrinhos que me caísse na mão. E eu acho que eu já tinha, mesmo antes de pensar em profissão ou coisa assim, eu já tinha uma afinidade com essa história de desenho de humor, né, principalmente. Eu nunca pensei que ia viver disso. Não contava com isso para ser a minha profissão, não. Ô, Laerte, uma curiosidade que eu tenho, assim, acompanhando seu trabalho. O que te faz rir? O que é o humor pra você, assim? O que você tá em casa, assim, você dá risada, você acha cômico? É no trágico? É no político? No crítico? Qual que é o seu ponto de humor, assim? Eu não sei dizer. É bem variado, eu acho. Tem coisas que me despertam o riso. Bom, tem o riso nervoso também. O riso que dá um frio na espinha, assim. Não, mas o riso motivado por humor é bem variado o agente provocador. Eu não sei. Tem sido muito, muito vário, assim. Estou tentando lembrar uma aqui agora, assim, para ilustrar, mas não está vendo. E me fala uma coisa, assim, nesse sentido do humor, muito se debate hoje em dia sobre os limites do humor, sobre... eu vi uma fala outro dia, um corte de alguma entrevista do Pedro Cardoso se colocando contra o stand-up. Porque ele dizia que o stand-up era a morte do personagem, então a piada ficava muito em cima de fazer chacota com a própria audiência, que era uma coisa que ele não gostava, ele não via, ele achava... Ele até usou um termo forte pra criticar, assim, que não me vem à cabeça agora. Mas nessa forma nova de se fazer humor, como o stand-up, por exemplo, que nasceu nos Estados Unidos e tal, muita gente acabou, nos termos atuais, se dizendo canceladas por piadas que às vezes são homofóbicas, racistas, xenofóbicas e tudo mais. O que você pensa sobre isso? Você acha que tem que ter limite ou cada um consome o que quiser? Se passa do limite, tem que ser colocado como crime ou tem que ser tido como liberdade de expressão artística sempre? Qual que é a tua visão nesse sentido?
Bom, eu não tenho uma visão só e nem tenho um código de comportamento para enunciar aqui para vocês. O humor é isso, é uma linguagem muito rica, muito forte, e ela está vinculada ao momento sociopolítico que uma sociedade vive de uma maneira bem radical, bem íntima, assim, né? O humor é uma faceta muito delicada de uma cultura, de um povo, de uma sociedade. E o Brasil já passou, o Brasil e o mundo, né, já passou por fases em que havia uma grande folga assim, né, para se lidar com populações como gays, como portadores de todo tipo de deficiência, mulheres, judeus, indígenas. E era muito fácil fazer piada porque estava tudo disponível e não tinha consequência, não tinha nada. Você podia fazer a gracinha que você quisesse. Piada de fanho, sabe? O que é isso, né? Agora, os tempos mudam e muitas desses coletivos, dessas comunidades, se nutriram com o poder político a ponto de contestar isso. Não, você não pode dizer isso. Sim. Você não pode tirar esse sarro, você não pode fingir que tudo bem, sabe? Não é tudo bem. Você está machucando, você está magoando as pessoas. Então, para. Aí o cara vai lá chorar no canto. Não pode fazer mais piada de nada. O mundo tá chato, né? O mundo tá muito chato. Pois é, tá um mundo mais complexo. Eu mesma não faria, acho que metade das histórias que eu já fiz, com Piratas do Tietê, com Los Três Amigos. Mas é isso, é a história também, né? É o modo como artistas produziram seus trabalhos, seus conteúdos há 50, 40, 50 anos atrás. Não precisa ser incinerado também. Né? Sim, é um sinal que a gente evoluiu, né? O mundo andou pra frente, né? Exato. Não sei se para melhor sempre, sabe? Sim, mas tem muita coisa para mudar ainda. E tem uma coisa assim, por exemplo, nessa mudança toda que a gente teve de 20 anos para cá, da maneira como a gente sente, a gente incorpora qualquer peça artística, humorística com relação à maneira como a sociedade se comporta hoje, muitos artistas faziam coisas diferentes lá atrás, se adaptaram, deixaram de fazer, mudaram o jeito de fazer, seguem fazendo e foram se adaptaram à questão social. Mas muitos deles já tinham morrido, por exemplo, e tem algumas obras que são hoje em dia revisitadas e colocadas sobre... Um desses casos que me vem à cabeça, que foi muito falado recentemente, assim, foi do Monteiro Lobato, né? Que ele teria feito algumas coisas racistas ali. Ele era adepto da eugenia. Olha só. Caramba. Ele gostava, ele concordava e apoiava essa corrente. Que absurdo, cara. Mas ao mesmo tempo é tido como um autor importantíssimo no Brasil e tal. Não, ele é um autor importantíssimo. Ele foi fundamental para mim, não sei se para vocês, mas para muita gente. Assim, o Monteiro Lobato é um fundador da história da literatura infantil no Brasil. E ele era talentosíssimo, era muito rico o trabalho dele, né? Agora era cheio de vieses também. E não era só o viés racista, ele tinha também pontos de vista políticos e econômicos, de apoio incondicional ao liberalismo americano, de combate ao Vargas e tal e tudo. Então ele se alinhava politicamente a diversas correntes e fazia questão de enfiar isso nos livros também. Tem o Poço do Visconde, tem vários trabalhos dele, história... Como é que um cara desse assim, seria o ideal que se olhasse, se visitasse a obra dele, que é tão importante para essa, né? O cara criou, como diz você, a literatura infanto-juvenil no Brasil e tal, e aí
Bom, você tem lá uma escola que vai apresentar a obra, mas tem todas essas camadas. Como é que a gente consegue apresentar isso para uma criança e contextualizando? Tem como, assim? Ou não? Não sei. Tem várias possibilidades. Uma delas, eu acho que foi tentada na Inglaterra, que é você modificar. Modificar a obra. Tem um autor inglês chamado Roald Dahl, que escreveu O Menino no Pêssego, James e o Pêssego Gigante, escreveu As Bruxas, escreveu Matilda, ele escreveu uma quantidade de trabalhos que viraram filme, viraram livro e tudo. E ele trabalhava com uma liberdade muito grande, chamava Gorda de Gorda, Bruxa de Bruxa, sabe? E isso tudo caiu num mundo, que é o mundo atual, que precisa resolver questões desse tipo. Como é que nós vamos apresentar isso para uma criança sem criar uma situação complicada? Não sei. Eles estão fazendo correções e revisões do texto do Roald Dahl. Eu acho errado isso. Eu acho que a minha tendência seria produzir notas explicativas assim e deixar o texto como está.